Anton Chigurh é um personagem criado pelo escritor Cormac McCarthy no romance No Country for Old Men. Para entender esse personagem corretamente, o primeiro passo não é observar suas ações, mas compreender uma decisão consciente tomada pelo autor antes mesmo da história começar. McCarthy opta por não fornecer qualquer informação biográfica relevante sobre Anton Chigurh. Não há descrição de infância, não há menção a pais, não há contexto social, não há evento formador, não há passado psicológico apresentado ao leitor. Essa ausência não é descuido narrativo, ela é estrutural. Ao remover o passado, o autor elimina uma das principais. Após a decisão narrativa de apresentar Anton Chigurh sem passado, o passo seguinte do autor é igualmente calculado: inserir o personagem na história já em pleno funcionamento. Não existe apresentação gradual, não existe contextualização progressiva. A primeira vez que o público observa Anton Chigurh, ele já está executando ações com precisão, método e controle absoluto. Essa entrada direta cumpre uma função clara. Ela demonstra que o personagem não depende do ambiente para se organizar. Ele não reage para depois decidir. Ele chega com um modelo mental pronto e começa a aplicá-lo imediatamente. As primeiras cenas mostram alguém que conhece procedimentos, avalia riscos com rapidez e não apresenta hesitação ao executar decisões extremas. Do ponto de vista psicológico, isso indica a presença de um sistema interno já estabilizado. Não há sinais de improviso emocional, não há tentativa de adaptação social. O comportamento segue uma linha contínua, independente do contexto imediato. Isso sugere que o mundo externo não molda Chigurh, ele apenas fornece situações onde o mesmo padrão é repetido. Outro aspecto importante dessa entrada é a ausência de explicações verbais. Chigurh não explica quem é, o que quer ou por que age. Ele não sente necessidade de justificar suas ações para o ambiente. Isso reforça a ideia de que ele não opera em um plano social ou moral compartilhado. Ele opera em um plano funcional próprio. A forma como ele se movimenta, observa e decide logo no início da história revela uma hierarquia clara de prioridades internas. Pessoas não ocupam o centro dessa hierarquia. Situações não são avaliadas por impacto emocional ou valor humano. Elas são avaliadas por alinhamento ou desalinhamento com uma sequência lógica que já está em andamento. Essa entrada abrupta também elimina qualquer expectativa de escalada dramática tradicional. Não existe aumento gradual de violência ou complexidade psicológica. O nível inicial já é o nível de operação máximo. O que muda ao longo da narrativa não é o personagem, mas os cenários nos quais ele aplica o mesmo funcionamento. Ao apresentar Chigurh dessa forma, o autor estabelece uma regra importante para o espectador. Não haverá momento de revelação tardia que explique suas ações. Tudo o que é necessário para entendê-lo está contido na observação atenta de como ele age desde o primeiro contato. Esse início confirma algo fundamental para a análise. Anton Chigurh não entra no jogo porque foi empurrado para ele. Ele entra porque o jogo já existe e ele apenas assume um papel que corresponde exatamente ao modo como sua mente organiza o mundo. Com o sistema já em funcionamento, o próximo passo lógico da análise é entender qual é a estrutura desse sistema, como ele interpreta escolhas humanas e por que determinadas decisões se tornam, para ele, obrigatórias de serem corrigidas. A estrutura mental de Anton Chigurh pode ser compreendida a partir de um princípio simples e rígido. Decisões produzem consequências, e consequências precisam ocorrer. Esse princípio não aparece como crença abstrata ou discurso filosófico. Ele aparece aplicado repetidamente em ações concretas. Para Chigurh, uma decisão não é apenas um ato momentâneo, ela é um ponto de inflexão que define tudo o que vem depois. A partir do momento em que alguém decide agir de determinada forma, o curso seguinte deixa de ser opcional. A consequência passa a existir como obrigação, não como possibilidade.
Essa forma de pensar elimina qualquer espaço para reconsideração. Voltar atrás, pedir perdão, mudar de ideia ou tentar negociar não altera o curso iniciado. O que importa não é a intenção posterior, mas o fato de que a decisão já ocorreu. Para ele, o erro não está na consequência, mas na tentativa de evitá-la. Esse funcionamento revela um tipo específico de racionalidade extrema. Não se trata de raiva, prazer ou impulso. Trata-se de um modelo mental que organiza o mundo como uma sequência fechada de causa e efeito. Quando essa sequência é interrompida, surge um problema que precisa ser corrigido. Shigur se coloca exatamente nesse ponto, o da correção. Ele não se percebe como alguém que escolhe punir. Ele se percebe como alguém que restaura a sequência natural dos eventos. Essa percepção desloca completamente a responsabilidade. Na lógica dele, a responsabilidade está sempre na decisão original, nunca na execução da consequência. Isso explica por que ele não demonstra conflito interno ao matar. A ação não é vista como escolha pessoal, mas como etapa necessária de um processo que já começou antes. O ato final apenas encerra algo que, para ele, já estava determinado no momento da decisão inicial. Essa lógica também explica por que ele não faz distinção entre tipos de pessoas. Status social, caráter, intenções ou arrependimento não alteram o funcionamento do sistema. O único fator relevante é se a pessoa se encontra ou não alinhada com a sequência que foi iniciada. Do ponto de vista psicológico, isso indica um pensamento extremamente rígido, com baixa tolerância a ambiguidades. Situações complexas são reduzidas a estruturas simples de decisão e consequência. Uma vez definida a posição de alguém dentro dessa estrutura, o resultado deixa de ser negociável. Esse modo de funcionamento transforma o mundo humano em um conjunto de processos técnicos. Pessoas passam a ocupar o mesmo lugar que variáveis ocupam em um sistema mecânico. Quando uma variável sai do padrão esperado, o sistema reage para reestabelecer a ordem. Compreender essa lógica é essencial para entender tudo o que vem a seguir. A perseguição da mala, a relação com quem o contratou, o uso da moeda e a forma como ele interage com suas vítimas. Tudo deriva desse mesmo princípio de causalidade absoluta. No próximo bloco, vamos observar como essa lógica se materializa em um objeto específico e por que a mala com dinheiro se torna o centro de toda a movimentação do personagem. A mala com dinheiro ocupa um lugar central na narrativa porque ela não funciona como prêmio ou objetivo econômico. Ela funciona como um marcador concreto de uma decisão já tomada. A partir do momento em que alguém entra em posse da mala, uma sequência específica de eventos é iniciada. Para Anton Chigurh, o problema não é a existência do dinheiro. O problema é a tentativa de romper a sequência que se formou depois da decisão de ficar com ele. A mala passa a representar uma escolha que produziu consequências e que em algum ponto tentou ser interrompida. Na lógica de Chigurh, a mala estabelece 3 elementos objetivos. Primeiro, ela identifica quem tomou a decisão inicial. Segundo, ela mantém essa decisão presente no mundo físico. Terceiro, ela impede que a consequência seja ignorada ou esquecida. Enquanto a mala estiver em circulação, o processo permanece aberto. É por isso que a perseguição não se encerra com fuga, distância ou mudança de cenário. O local não altera o funcionamento do sistema. O que importa é a permanência do desvio. Enquanto a mala estiver com alguém que tentou escapar da sequência, a correção ainda não ocorreu. Esse ponto ajuda a entender por que o risco pessoal não modifica o comportamento de Chigurh. Ele não avalia a situação com base em custo ou benefício. Ele avalia se o processo foi encerrado ou não. Enquanto a sequência estiver incompleta, a ação continua. A mala também estabelece uma relação direta entre decisão e responsabilidade. Para Chigurh, quem entrou em posse do dinheiro aceitou implicitamente tudo o que viria depois. Não existe espaço para arrependimento posterior, porque o momento relevante já passou. A decisão inicial é o único ponto que importa.
Do ponto de vista psicológico, isso revela um pensamento orientado por estados finais. A atenção não está no caminho percorrido, mas no encerramento correto do processo. A ação só termina quando o sistema retorna a um estado considerado coerente. Esse modo de funcionamento explica por que a mala se torna mais importante do que as pessoas envolvidas. Pessoas podem fugir, se esconder ou negociar. A mala não. Ela permanece como evidência constante de que a sequência ainda exige fechamento. Ao transformar a mala em eixo central, a narrativa deixa claro que Shigor não está se movendo por desejo. Ele está respondendo a uma condição objetiva criada por uma decisão anterior. A mala apenas mantém essa condição ativa. No próximo bloco, vamos analisar a relação de Anton Shigor com quem o contratou, como esse vínculo existe no início da história e por que ele se rompe de forma definitiva quando deixa de servir ao funcionamento do sistema. A moeda utilizada por Anton Shigor não funciona como jogo, provocação ou superstição. Ela funciona como procedimento. Dentro do sistema mental que orienta suas decisões, a moeda tem uma função clara: formalizar o encerramento de uma sequência. O processo é simples e sempre o mesmo. Primeiro, Shigor identifica que uma decisão anterior gerou uma consequência obrigatória. Segundo, ele define que aquela situação exige fechamento. Terceiro, a moeda estabelece um método objetivo para executar esse fechamento. O ponto central está no controle do procedimento. Shigor decide quando a moeda entra em cena. Ele escolhe o momento, o contexto e a pessoa envolvida. O acaso só existe dentro do intervalo que ele autoriza. A moeda não cria a decisão, ela valida a execução. Esse mecanismo transfere a responsabilidade do ato final para o próprio processo. A pessoa envolvida passa a participar da formalização do resultado. Isso não altera o desfecho, mas reforça a coerência interna do sistema. O procedimento foi seguido, logo, o encerramento é considerado legítimo. Do ponto de vista psicológico, a moeda cumpre duas funções ao mesmo tempo. Ela mantém o controle absoluto da situação e elimina qualquer resquício de julgamento pessoal. A execução deixa de ser percebida como escolha individual e passa a ser tratada como resultado de um método. Com a moeda, todo o funcionamento apresentado até aqui se fecha. Decisão, consequência, correção e encerramento passam a formar um único ciclo contínuo. Não sobra espaço para negociação, emoção ou reconsideração. É a partir desse ponto que o personagem se torna completamente legível. Tudo o que ele faz pode ser entendido como aplicação repetida do mesmo procedimento, em contextos diferentes, até que cada sequência seja encerrada. Com o sistema completo, resta apenas compreender o que esse personagem representa dentro da história e por que ele marca o fim de qualquer ilusão de controle humano sobre a violência. A cena do posto de gasolina é o ponto em que o funcionamento de Anton Shigor fica totalmente exposto. Não porque algo novo acontece, mas porque o sistema entra em contato direto com alguém que não faz parte do jogo. O atendente do posto não roubou dinheiro, não fez acordo com criminosos e não tentou escapar de nenhuma consequência evidente. Ainda assim, ele é colocado dentro do procedimento. Isso acontece porque, para Shigor, a relevância de uma pessoa não está na intenção, mas na posição que ela ocupa dentro de uma sequência. A conversa começa de forma objetiva e estranha. As perguntas não seguem uma lógica social comum. Elas servem para estabelecer controle do ambiente. Shigor testa respostas, observa reações, mede o grau de compreensão do outro. O atendente percebe que algo está errado, mas não entende exatamente o que. A tensão surge dessa assimetria. Um lado entende o procedimento,
O outro não sabe que já foi incluído nele. Quando a moeda entra em cena, o procedimento é formalizado. Jigur já decidiu que aquela situação exige fechamento. A moeda não cria risco, ela define a forma de encerramento. O atendente é obrigado a participar, mesmo sem compreender as regras do sistema no qual acabou de entrar. O ponto central dessa cena não é a violência potencial, é a transferência de responsabilidade. Ao pedir que o atendente chame, Jigur desloca o peso do desfecho para o próprio procedimento. O resultado passa a existir como algo que acontece, não como algo que é escolhido naquele momento. A tensão da cena vem exatamente disso. Não há gritos, perseguição ou pressa. O perigo está na estrutura. O atendente percebe que sua vida depende de algo que não controla, dentro de um método que não entende, aplicado por alguém que não demonstra emoção ou dúvida. Quando a moeda cai, o sistema se encerra. O resultado não gera alívio emocional em Jigur, porque o objetivo não era matar ou poupar. O objetivo era concluir corretamente um processo. A reação final dele confirma isso. A instrução para que a moeda seja guardada reforça que aquele objeto agora carrega o peso do procedimento que acabou de ocorrer. Essa cena resume todo o personagem em poucos minutos. Um sistema fechado, aplicado com rigor, capaz de colocar qualquer pessoa dentro de uma lógica que não admite apelo, negociação ou compreensão mútua. É aqui que o funcionamento de Anton Jigur deixa de ser apenas teórico e se torna observável em estado puro. Um método completo, aplicado a alguém comum, gerando tensão máxima sem a necessidade de violência explícita. Com isso, todos os elementos estão estabelecidos. Resta apenas entender o que esse personagem representa dentro da história e por que ele simboliza uma ruptura definitiva com a ideia de controle humano sobre a violência. Ao longo deste vídeo, Anton Chigurh foi analisado como um sistema em funcionamento, não como um indivíduo em busca de sentido ou justificativa. A ausência de passado apresentado, a entrada direta na história, a lógica rígida de causa e consequência, a perseguição da mala, o rompimento com qualquer vínculo externo e o uso da moeda como procedimento mostram um personagem que opera com coerência absoluta dentro do próprio modelo mental. Chigurh não age para convencer, provocar ou demonstrar algo. Ele aplica um método. Pessoas entram nesse método não por quem são, mas pela posição que ocupam dentro de uma sequência que já começou. Quando o processo se encerra, nada muda no sistema. Ele segue adiante, pronto para operar novamente em outro contexto. É isso que torna esse personagem tão marcante. Ele expõe um tipo de violência que não depende de emoção, discurso ou justificativa simbólica. Uma violência aplicada como consequência técnica, sem negociação e sem exceções. Se você gosta de análises psicológicas profundas, feitas com rigor, sem glamourizar criminosos e sem transformar violência em entretenimento vazio, deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual personagem da cultura pop você quer ver analisado no próximo domingo. Toda semana tem vídeo longo sobre serial killers reais e todo domingo um especial dedicado à análise psicológica de personagens da cultura pop, filmes, séries, animes e HQs, sempre com abordagem séria, histórica e psicológica, porque você está no Crime Sem Tempo. O tempo passa, o sangue não. Nos vemos no próximo caso.